Vamos dar continuidade nesse estudo, né? Creio que hoje a gente consegue terminar o que a gente tinha planejado de trazer para a igreja. Como eu falei no primeiro dia, a gente está resumindo e trazendo assim os tópicos mais importantes. A gente está resumindo para que a gente consiga terminar hoje, né? A gente iniciou na segunda-feira, mas se for necessário vir mais um dia para concluir este estudo, a gente vem mais um dia, se não der tempo. Eu também não quero ser favor meus irmãos, não quero que os irmãos se sintam muito cansados, muitos trabalharam. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o pastor Luiz, a pastora Kelly, agradeço a igreja pela disposição, os irmãos que se dispôs a estar aqui, muito obrigado pela confiança e até um voto de confiança que vocês estão me dando. Sou muito grato à igreja, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. A gente iniciou o estudo na segunda-feira, a gente já estudou alguns tópicos. Fazer algumas perguntas sobre o que a gente estudou na aula passada, só para a gente trazer a memória, para que a gente possa dar continuidade e a gente não venha ficar meio perdido. Os irmãos lembram o que é escatologia, o que foi falado, o que é? Se caso alguém perguntar um dia para vocês, como cristãos, o que é escatologia? Isso, o estudo das coisas futuras. Então isso é escatologia. É o estudo das profecias que estão no livro de Apocalipse, nos livros proféticos. É o estudo ao qual nós vamos aprender sobre as coisas que ainda vão acontecer mediante a vontade de Deus e a permissão de Deus. E dentro do estudo de escatologia, a gente viu na aula passada o primeiro evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja. Vai ser o primeiro evento. Tem os sinais que já estão acontecendo, que já aconteceram, mas que são apenas aviso para a igreja. E o primeiro evento escatológico vai ser o arrebatamento da igreja, logo após todos esses sinais que anunciam a volta de Cristo. E dentro desse primeiro evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja, foi ensinado sobre a onisciência de Jesus Cristo. Então nós aprendemos na aula passada que Jesus ele é conhecedor do dia, da hora e do momento que ele vai voltar. Porque há um texto na Bíblia onde Jesus, como homem, fala que nem o Filho do Homem sabe o dia da volta. Mas quando Jesus falou isso, ele estava falando como homem. Então aprendemos também que nós não sabemos o dia, a hora e nem o ano que vai ser o arrebatamento da igreja. É algo que vai pegar todo mundo de surpresa. Então ninguém pode afirmar: o Senhor me revelou o dia do arrebatamento. É mentira. O Senhor não vai revelar isso para ninguém. Qualquer pessoa que se diz pastor, profeta, apóstolo, que chegar falando: o Senhor me revelou em que ano vai ser o arrebatamento, é mentira. Pois o próprio Jesus disse que só o Pai é conhecedor. Então só Deus Pai, Deus Filho e um Deus Espírito Santo sabe o dia e o momento certo do arrebatamento. Então qualquer pessoa que falar que sabe é heresia, é um falso profeta, está mentindo. Não temos esse conhecimento. Temos os sinais que nos alertam para que nós venhamos se preparar, para que nós venhamos se santificar ainda mais, para que nós não venhamos ficar neste dia, mas que nós venhamos estar preparados para subir. E aprendemos também sobre a primeira ressurreição, que quando chegar o momento do arrebatamento, aqueles que já morreram em Cristo Jesus, aqueles que estão hoje, neste momento, no paraíso, descansando, né? Eles vão ressuscitar primeiro, antes de nós que estamos vivos subir. Então aqueles que morreram, é chamado de primeira ressurreição, serão ressuscitados, e logo após aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, seus corpos serão transformados, ficarão glorificados igual o corpo de Cristo,
e subirão, e todos vão se encontrar nas nuvens, mas não no céu, mas nas nuvens, nos ares. Aprendemos também na aula passada o segundo evento escatológico, que vai ser o tribunal de Cristo, ao qual ali nas nuvens, após o arrebatamento da igreja, o Senhor vai entregar aos cristãos, aos servos do Senhor, a recompensa pelo trabalho. Então o tribunal de Cristo é onde cada um de nós vai receber de Cristo a recompensa por aquilo que nós fizemos, pela obra, pelo trabalho. Alguns vão receber galardão, outros não. Alguns vão receber mais, outros menos, mas isso vai depender do trabalho de cada um. E aprendemos que galardão quer dizer somente uma coroa de ouro ou uma pedra preciosa, como muitos ensinam. Mas galardão pode falar de um brilho a mais, está falando de poder, de autoridade. Não quer dizer que seja somente uma coroa de ouro na cabeça e várias pedras preciosas na coroa. Aprendemos também na aula passada que o galardão vai ser entregue no tribunal de Cristo, ali nas nuvens, antes de entrar no céu para participar das bodas do Cordeiro. O terceiro evento escatológico que a gente viu, que foi as bodas do Cordeiro, que vai ser a festa de casamento da igreja com Cristo, e isso já vai ser já no céu, logo após o tribunal de Cristo. Toda a igreja junto com Cristo vai entrar no céu para participar das bodas do Cordeiro, que é o casamento, é a festa comemorativa do casamento de Cristo, que é o noivo da igreja, e nós que somos a noiva. Então as bodas do Cordeiro é isso, essa festa de comemoração. A gente viu o quarto evento escatológico, que é a grande tribulação. E a gente vimos que a grande tribulação vai se iniciar logo após o arrebatamento da igreja, e tem uma duração de 7 anos, um total de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação e perseguição, 3 anos e meio de tranquilidade, mas também os 3 anos e meio finais, aonde vai ter muito sofrimento, muito ranger de dente, muita dor. A gente aprendemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aprendemos que há várias linhas de interpretação, várias teses. Alguns ensinam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação e depois vai ser arrebatada. Outros ensinam que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação, mas nós cremos, pelo menos eu creio, o pastor Luiz também falou que acredita na tese de que a igreja vai apenas passar pelo princípio das dores, mas não vai passar pela grande tribulação. Eu creio nisso e é isso que eu faço, o que eu creio, o que eu acredito, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então aprendemos que haverá também salvação. No período da grande tribulação ainda vai ter a oportunidade para que muitos venham se converter, venham ser salvos. Então vai ter oportunidade ainda. Aprendemos sobre a falsa trindade, que vai ser Satanás, o anticristo e o falso profeta, que vão governar no período da grande tribulação. Aprendemos quem receberá o sinal da besta: aqueles que quiserem comprar ou vender, ou ter uma vida social aqui na terra, vai ter que ter a marca da besta. Aquele que não tiver a marca da besta na testa ou na mão direita, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar, ou seja, vai viver uma vida de miséria, vai viver na rua, porque não vai ter emprego, não vai ter dinheiro. Então a pessoa que ficar aqui na grande tribulação, para que não venha padecer, vai aceitar a marca da besta, para que possa ter um emprego, para que possa ter um salário, para que possa comer. A gente vimos também sobre os 144 mil eleitos, que são os judeus, 12 mil de cada tribo, que vão ser escolhidos por Deus para pregar o evangelho nesse período. Então Deus vai levantar, além desses 144 mil, também vai enviar as 2 testemunhas
que também vai pregar o Evangelho no período da grande tribulação. A gente vê a misericórdia de Deus e querendo salvar a humanidade, mesmo nesse período tão difícil. E vemos que há linhas de raciocínio, algumas teses que ensinam que uma das testemunhas é Moisés. Mas a Bíblia fala que Moisés morreu. E a Bíblia fala que as duas testemunhas não morreram. Então os únicos que a Bíblia fala que foram arrebatados ao céu e até este momento estão vivos foi Enoque e Elias. Então eu acredito que as duas testemunhas serão Enoque e Elias e não Moisés, porque Moisés morreu. Então vai vir essas duas testemunhas para pregar o Evangelho e fazer sinais aqui, para que o povo venha se arrepender e se converter. A gente viu também sobre a mulher vestida de sol, que representa Israel. Esta mulher que está em Apocalipse, vem representando a nação de Israel. Vimos que ela estava vestida de sol, que representa a glória e o poder de Deus sobre Israel, que protege aquela nação, que guarda aquela nação até os dias de hoje. E aquela mulher que estava com os dois pés sobre a lua, que a lua representa ali que Israel foi a nação escolhida para ser cabeça e não cauda, a nação que era para governar todas as demais nações. Vimos também na aula passada que a coroa com 12 estrelas na cabeça daquela mulher representava os patriarcas, as 12 tribos que surgiu através dos patriarcas, a tribo de Dan, de Benjamim, de Judá e as demais tribos. E o menino representava Jesus, que ia vir da nação de Israel, e o dragão que representava o próprio Satanás, que vai perseguir a mulher que representa Israel e o menino que representa Jesus Cristo. Então, eu só trouxe aqui o que a gente estudou na aula passada para tentar trazer a nossa memória, para a gente poder dar continuidade. A gente vai estar agora meditando um pouco. Satanás será precipitado na terra. Satanás será precipitado na terra. Se os irmãos quiserem abrir em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9. Apocalipse 12, versículos 7 até o 9. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 até o 9, diz assim a palavra de Deus: que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a gente vê nesse texto bíblico, ao qual alguns ensinam que esta batalha foi a batalha que teve lá no início, quando Satanás se rebelou contra Deus, quando os anjos se rebelaram contra o Senhor e teve uma guerra no céu e eles foram expulsos do céu. Há uma outra linha teológica, outra tese teológica que ensina que essa batalha ainda vai acontecer, ao qual Satanás será lançado aqui na terra, ou seja, os demônios, Satanás, eles ficam nos ares, nas regiões celestiais, não no céu e nem somente aqui na terra, mas sim em guerra constante contra os cristãos, contra a igreja. Mas a gente vê lá em Efésios 6,12 que eles estão nas regiões celestiais. Então a palavra de Deus fala que no período da grande tribulação eles vão sim, com permissão de Deus, tomar posse, do controle da terra. Eles vão sim dominar a terra e vai se iniciar ali o período da grande tribulação. Então Satanás e toda a legião de demônios que hoje estão nas regiões celestes, que só conseguem atuar com a permissão de Deus, eles vão receber do próprio Deus permissão
para poder atuar com mais liberdade. Ou seja, a humanidade virou as costas para Deus. A humanidade rejeitou Jesus como Salvador. A humanidade debochou da palavra de Deus. Então Deus vai dar autoridade para que Satanás e os demônios venham atuar com mais força, com mais autoridade na terra. Então ele vai estar presente aqui na terra. O próprio Satanás e os demônios usando o anticristo e o falso profeta. Então alguns ensinam que essa batalha vai ser travada no início da grande tribulação. Então essas duas linhas teológicas, que essa batalha se iniciou no início, quando Satanás foi expulso do céu, e outra linha teológica que ensina que essa batalha vai ocorrer no início da grande tribulação. Eu mesmo acredito que esse texto vem falando realmente do início da grande tribulação, quando Satanás vai poder tomar posse da terra como líder e vai começar a governar durante 7 anos do início da grande tribulação. A gente vê também em Apocalipse capítulo 12, do versículo 13 até o 15, a fuga de Israel para o deserto. Apocalipse 12, do versículo 13 até o 15, diz assim: E quando o dragão viu que fora lançada na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, esse texto está falando da perseguição de Satanás contra a nação de Israel. Foi o que a gente falou na segunda-feira. Desde o início, Satanás tem tentado destruir a nação de Israel, e no período da grande tribulação vai acontecer a mesma coisa. Quando a aliança de paz for quebrada, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, Satanás vai se levantar com grande fúria para destruir Israel, para destruir a nação de Israel, para destruir esse povo. E aqui vem falando que essa mulher ela recebeu asas. Esta asa vem representando a providência de Deus, o livramento que Deus vai dar para Israel. Que mesmo Israel não crendo que Jesus Cristo é o Messias, Deus ainda vai dar escape para Israel. Então essas asas que essa mulher em Apocalipse capítulo 12 tem, é a providência de Deus. E aqui vem falando que o dragão jogou de sua boca águas, muitas águas, para tentar parar a mulher que fugia dele no deserto. A Bíblia, quando fala de água, fala de povos, fala de nações. Foi o que eu falei na segunda-feira, que Satanás, o anticristo, vai reunir todas as nações do mundo para destruir Israel. Então, quando esse texto fala que o dragão joga água da sua boca para destruir a mulher, está falando que o anticristo, usado por Satanás, vai reunir as nações do mundo para perseguir e destruir Israel. E quando fala das asas, fala que é quando Deus vai entrar em defesa de Israel, quando Deus vai intervir para livrar Israel da destruição. Que Deus não vai permitir que o anticristo destrua Israel, que Deus tem promessa, e Deus ele não volta atrás na sua promessa, e Deus vai cumprir as promessas que fez para Israel. Deus vai cumprir, por isso que ele vai intervir. Então essas asas que essa mulher recebe representam isso, a providência e o livramento de Deus na vida do povo de Israel, que vai ser perseguida pelas nações. No período da grande tribulação, todas as nações vão cercar Israel para destruir. Quando Israel não quiser adorar a imagem da besta que vai ser levantada, que vai ser erguida lá no templo de Salomão. Então, quebrando essa aliança de paz entre Israel e o anticristo, aonde vai se iniciar a terceira guerra mundial.
aonde as nações todas vão querer destruir Israel, controlada pelo anticristo, e aonde Deus vai entrar com a providência dele. É o que a gente vai ver no decorrer desse estudo. Os juízos divinos durante a grande tribulação. Aqui vem falando dos juízos. A gente vê no livro de Apocalipse várias sentenças sendo decretadas na humanidade, na terra. A gente lê falando sobre trombetas. Cada trombeta que é soada, uma praga vai acontecer. Cada taça que é derramada representa uma praga que vai vir sobre a terra, igual aconteceu no Egito. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Deus mandou uma praga de cada vez. Na grande tribulação vai ser do mesmo jeito. No livro de Apocalipse a gente vê sobre as trombetas que vão ser soadas. São 7 trombetas. A gente vê das taças da ira de Deus que vai ser derramada. Aqui está falando do juízo divino sobre a humanidade. O momento da grande tribulação vai ser o momento onde Deus vai trabalhar para que aquele povo ainda venha se arrepender e se converter. É onde Deus vai trabalhar para que a nação de Israel creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias. E é onde Deus vai derramar a ira dele sobre a humanidade. Aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que receberam o sinal da besta e são adoradores da besta, vai receber o cálice da ira de Deus. Então o juízo de Deus vai ser derramado sobre a vida de todos os homens na terra. Então imagina o caos que vai ser, imagina o sofrimento que vai ser. A palavra de Deus fala que o Senhor vai abreviar os dias para que a humanidade não seja toda destruída. Porque se Deus fosse permitir que o tempo se cumprisse no completo, sem Ele abreviar os dias, ninguém ia suportar, ninguém ia resistir, pois vão ser dias difíceis, é qual a palavra de Deus fala, que nunca houve e nem haverá dias tão difíceis e tão trabalhosos como o dia da grande tribulação. Só o nome já fala, grande tribulação. É algo que a gente não consegue nem imaginar. A gente lê na Bíblia Sagrada, a gente vê em alguns estudos falando sobre a grande tribulação, mas a gente não consegue imaginar o sofrimento que vai ser. Eu falei da perseguição que o anticristo vai levantar contra aqueles que não quiserem a marca, porque infelizmente muitos cristãos desviados vão ficar. E eles que conhecem a palavra não vai querer a marca da besta. Vai ter muita tortura, vai ter muita morte, vai ser muito sofrimento. Mas isso é para que o povo venha ainda se converter ao Senhor. O Senhor vai derramar o cálice da ira. O Senhor vai derramar sobre o planeta Terra. Porque foi isso que a humanidade causou com a sua desobediência, com a sua rebeldia. Então essas taças, essas trombetas que é relatada em Apocalipse, vem representando isso. A ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. A ira de Deus, a cólera de Deus que vai ser derramada sobre a humanidade rebelde. A gente vai ver, logo após a grande tribulação, após passar esses 7 anos, quando terminar, quando Israel estiver cercada pelas nações, quando o país de Israel não tiver mais como fugir das nações, porque elas vão cercar, vão fazer um cerco, Israel vai clamar ao Senhor. A gente vê na Bíblia que toda vez que Israel está em apuro, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, eles oram, e o Senhor responde. Quando o anticristo estiver quase para destruir Israel, a Bíblia fala que eles vão levantar os olhos para o alto e vão clamar por socorro. É aonde Jesus vai voltar com a igreja. Vai ser a manifestação de Cristo com poder e grande glória. Jesus vai voltar e nesse momento essa volta dele não vai ser como um arrebatamento. No arrebatamento o mundo não vai ver Cristo, porque ele vai vir até as nuvens, nós que vamos subir. Mas nesta vinda de Jesus, ele vai vir e todos vão ver. Todos os homens que estão ali, todos os exércitos vão
vão ver a olho nu Jesus vindo. E a palavra de Deus fala que nós, quando estivermos lá com Ele no céu, quando nós terminar aquele momento das bodas do Cordeiro, quando terminar aquela festa de casamento lá nas bodas do Cordeiro, a igreja vai vir com Cristo. Ele não vai vir só, não vai ser só Jesus e os anjos, não. A palavra fala que nós vamos vir para guerrear junto com Cristo contra o exército do anticristo. Essa vai ser a outra vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo após o arrebatamento. Só que esta todos verão Jesus como Ele é. Todos vão ver Jesus glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós, a igreja, vamos estar com Ele, como soldados, e vamos guerrear. A gente pode ver lá em Mateus 24, versículo 30 e 32. Eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 30 até o 32 diz assim: E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles. Não desce não. Mateus 24, 22. Em Mateus, está errado aqui. Ah não, é 24, estou lendo 23. É o 24, versículo 30 até o 32, que eu estava lendo no capítulo 23, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus vai voltar para salvar Israel. E vai ser neste momento que o povo de Israel, que não acredita que Jesus é o Messias, vai crer. Pois eles vão ver Jesus voltando. A palavra de Deus fala que aqueles que transpassaram ele com a lança no momento que ele era crucificado, aqui está falando do povo de Israel, eles vão ver o Messias vindo com poder e glória. Jesus vai vir com toda a igreja e com os anjos, e vai destruir os exércitos do anticristo, e vai ser neste momento que Jesus vai ser visto por todos, que o Senhor Jesus vai lançar no lago de fogo e enxofre Satanás, vai lançar o anticristo e o falso profeta, a besta. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurar, pois existe um inferno onde a alma daqueles que não são salvos estão, que é temporário, mas existe um lugar ainda pior do que o inferno, que é o lago de fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo ainda está vazio, não tem ninguém lá. Vão ser lançados lá, depois do juízo final, todas as nações que forem condenadas, aqueles que já estão no inferno também vão sair de lá, vão ser lançados, mas no momento estão vazios. E quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre vai ser a besta e o falso profeta, que vão ser lançados lá quando Cristo voltar para salvar Israel. O exército do anticristo, aqueles que morrer nesta guerra, nesta batalha, os homens que morrer guerreando contra Cristo, as suas almas serão lançadas no inferno. Eles vão ficar no inferno temporariamente até o dia do juízo final. E isso vai demorar, porque quando Jesus voltar com poder e grande glória e destruir o exército do anticristo e lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, vai se iniciar na terra o milênio, vai dar início ao milênio. A gente pode ler isso lá em Apocalipse, capítulo 20, diz assim, a partir do versículo 1, Apocalipse 20:
e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Aqui está falando da prisão de Satanás. Logo quando terminar a grande tribulação e Jesus voltar para livrar Israel da destruição, que Israel ia ser destruída, o anjo vai prender Satanás no abismo por 1000 anos, que vai ser os 1000 anos ao qual Jesus e a igreja vai reinar aqui na terra. Vai ser o ano do milênio, vai ser o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. Jesus e a igreja. Lembra que eu falei sobre galardão, que é poder e autoridade? Amém. Nós, a igreja do Senhor, vamos governar junto com Cristo na terra. O Senhor vai dar para cada um local para governar. Como hoje no mundo existe um governador para cada estado, um prefeito para cada cidade, o galardão ao qual o Senhor vem falando de poder. Jesus vai distribuir poder para cada crente, junto com ele governar. E a gente vai ver aqui, versículo 2 do capítulo 20. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Os 1000 anos do milênio aqui na terra, Satanás vai ficar aprisionado no abismo. Mas por que vai prender Satanás por 1000 anos? Porque vai ser o período ao qual Jesus vai reinar na terra, e ao qual Deus vai provar para o homem que o homem também tem o seu coração mau. Hoje a gente erramos, jogamos a culpa só para Satanás. Não foi Satanás que induziu, foi Satanás que usou. Sim, Satanás induz, ele usa, mas Satanás ele não tem poder para obrigar ninguém a fazer nada. Nós fazemos porque queremos, porque o nosso coração é inclinado ao mal. Então, no período do milênio, ao qual Cristo vai reinar por 1000 anos com a igreja, Satanás vai ficar aprisionado durante 1000 anos no abismo, no mesmo lugar onde os demônios que estão aprisionados hoje. Há alguns demônios que estão presos, que vão ser soltos no período da grande tribulação. Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Os demônios vão ser aprisionados durante esses 1000 anos, para que o homem que pecar, o homem que errar, ele não vai ter desculpa. Eu pequei, Senhor, porque Satanás me induziu, mas Satanás está preso. Ainda no período do milênio vai ter oportunidade de salvação para aquele povo que se voltou contra Israel. As nações que ainda ficaram vivas depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, ao qual Cristo vai destruir o exército do anticristo e vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então a gente vê que Satanás será aprisionado, e aquele povo que ficar, que pecar, ele vai responder pelo seu erro, pela sua falha. Ele mesmo vai ser responsabilizado pela sua falha. Vai ter oportunidade de salvação no milênio, mas aquele que errar não vai poder culpar o diabo, pois o diabo estará preso por 1000 anos. Versículo 3: e lançou-o no abismo, ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por pouco tempo. Satanás ele vai ser solto depois dos 1000 anos. Vai ter os 1000 anos do reinado de Cristo. Vai ser 1000 anos de paz, 1000 anos de justiça. Não vai mais haver injustiça. Deus vai restaurar a terra. A terra não vai ser essa terra que é hoje, ela vai ser restaurada. As águas que são hoje sujas vai ser restauradas, o ar vai ser restaurado, vai ser uma terra perfeita. Deus vai restaurar, porque vai ser onde Cristo vai governar. Satanás, quando terminar os 1000 anos do milênio, vai ser solto novamente, para poder tentar o povo, aonde Satanás vai ter a sua última investida contra o povo de Deus, aonde Satanás vai tentar mais uma vez induzir as nações. Ele vai tentar por mais uma vez enganar aqueles que ainda estão vivos na terra,
que viveu ali no período do milênio a se voltar contra o Senhor. E a gente vê que o coração do homem é tão mau que a palavra de Deus fala que Satanás vai conseguir convencer muitos. E ele vai levantar um exército para tentar guerrear contra o Messias. A gente vê que o coração do homem é mau. Mesmo Cristo estando reinando na terra, ainda vai ter muitos que vão ser enganados pelo diabo. Não a igreja que vai estar governando com Cristo. A igreja já vai ser um povo santo, mas sim aquele povo que ainda permaneceu na terra no período do milênio. Aqueles que não morreram com as pragas, com a ira de Deus que foi derramada sobre a terra. Aqueles que viveram, que vai ser poucos. Porque muitos vão ser dizimados. Então Satanás ainda vai conseguir enganar. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi tronos. Jesus ele vai governar na Israel. A sede do governo de Cristo vai ser lá em Jerusalém, lá no templo de Salomão, que já está sendo construída, onde o anticristo vai se assentar. Jesus vai tirar o anticristo e ele que vai tomar posse do templo de Salomão. E lá ele vai distribuir para a igreja poderes, tronos. A igreja também vai governar. A igreja também vai governar junto com Cristo. Olha o privilégio que a igreja do Senhor está tendo, de junto com Jesus Cristo governar a terra durante 1000 anos. Está aqui no versículo 4: e vi tronos. Esses tronos será para a igreja. Cada cristão receberá autoridade e poder para governar em determinado local, junto com Cristo. E vi tronos, e lhe foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muitos vão ser mortos no período da grande tribulação pelo anticristo. Mas a gente vê aqui nesse texto que aqueles que não aceitar a marca da besta, aqueles que morrer por não receber a marca e não se tornar adorador da besta, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar no milênio. Eles também vão ter corpos glorificados. E junto com a igreja eles também vão governar esses 1000 anos. Então aqueles que ficar aqui na terra na grande tribulação ainda vai ter outra oportunidade. Ainda vai ter outra chance. Mas vai ser muito mais difícil do que é hoje. Hoje vivemos no tempo da graça, hoje é fácil. Mas no tempo da grande tribulação, a salvação vai ser mediante o derramamento de sangue. Muitos terão que dar a própria vida para que não venham perder a salvação por toda a eternidade. Mas aqueles que der a sua vida por amor a Cristo, para não receber a marca da besta, para não receber o sinal da besta, eles vão ser ressuscitados quando Jesus vier com a tua igreja para governar os 1000 anos aqui na terra. Versículo 5: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a dos santos que vão ressuscitar quando Jesus arrebatar a igreja. Foi o que a gente já estudou na aula anterior. Mas aqui vem falando, mas os outros mortos não reviverão. Aqui está falando daqueles que estão no inferno hoje. Aqui está falando daqueles que ainda vão ser lançados no inferno. No período do milênio, quando Jesus voltar, eles não vão ressuscitar, mas somente aqueles que morreram por não negar a Cristo. Aqueles que morreram por não receber a marca da besta. Esses vão ressuscitar. Mas aqueles que estão no inferno não. Aqueles que estão no inferno vão ficar lá por mais 1000 anos. Além do tempo que já estão lá. Quantos estão lá há muitos anos? Eles vão ficar lá por mais 1000 anos no período do milênio. Eles não vão ressuscitar.
Versículo 6: bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Mais que feliz aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Mais que feliz, bem-aventurado aquele que ouvir a voz do Senhor na primeira ressurreição. A ressurreição do arrebatamento. Só vai ressuscitar nesta primeira ressurreição os salvos, os que já descansam no Senhor. Mas aqueles perdidos que estão no inferno hoje, só no dia do juízo final que vão voltar à vida. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. A igreja vai reinar durante 1000 anos com Cristo, e vai receber poder e autoridade durante esses 1000 anos. Versículo 7: acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então vê, quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto, e ele vai conseguir convencer a muitos daqueles que estarão aqui no período do milênio. Ele vai conseguir convencer a muitos a levantar uma guerra contra o Senhor, contra o povo de Deus. Mas essa será a última batalha de Satanás. Essa será a última batalha a qual será travada, pois a gente vai ver no texto em diante. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No versículo 9 fala que Deus vai mandar fogo do céu para destruir Satanás e aqueles que se juntar com Satanás. Satanás ainda vai conseguir enganar muitos, mas o próprio Deus vai destruí-los. Deus vai mandar fogo do céu e vai matar todos. A alma deles serão lançadas no inferno. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está o anticristo e o falso profeta. Satanás, o anticristo e o falso profeta estarão ali no lago de fogo. E logo após vai iniciar o julgamento dos mortos, o juízo final. É aqui que vai se iniciar a segunda ressurreição. A primeira é só para aqueles que morrem com Cristo. A segunda ressurreição é aqueles que já estão condenados. Apocalipse 20, do versículo 11 até o 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando terminar o período do milênio, Satanás for solto e for destruído e lançado no lago de fogo. Todos aqueles que estão hoje no inferno e aqueles que ainda vão ser lançados no inferno, eles vão ressuscitar. As suas almas vão voltar para os corpos. A palavra fala que o mar vai devolver os corpos daqueles que estão dentro dos mares. Aqueles que morreram afogados,
a alma deles vai encontrar o corpo vai ser restaurado e eles vão ir para diante de Deus. Não importa quantos anos tem que a pessoa morreu, o corpo pode até não existir mais, os ossos podem até ter desaparecido, mas o corpo vai ser recriado novamente, a alma deles vão se juntar novamente, e eles vão estar diante do trono de Deus. Aqui fala que o próprio inferno vai ter que dar os mortos. Aqueles que estão lá no inferno vão sair também do inferno. Vai ser a única ocasião que eles vão sair de dentro do inferno, mas não para ser absolvidos, porque eles já estão condenados. Eles só vão sair dali, vão estar diante do trono branco, apenas para receber a sentença. Aqueles que já estão no inferno hoje não tem mais oportunidade, não tem mais chance. O que espera eles para o futuro, infelizmente, é algo triste da gente falar. São seres humanos como nós que sentem dor, mas tiveram a oportunidade e rejeitaram. Eles vão sair do inferno com seus corpos, com a sua alma, e diante de Deus vai ser aberto o livro da vida, e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia fala que o próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. O inferno é enorme, quantas almas já não tem lá? E o próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Os estudiosos ensinam que o lago de fogo ele hoje está vazio. Hoje não tem ninguém lá. Dizem que os próprios demônios temem de passar perto dele. O tão horrível que é. Os próprios demônios têm medo de ser lançado lá. É um lugar pior que o inferno. Eu ensinei aqui que a alma dos santos que estão com Cristo não estão no céu, estão no paraíso, aguardando o arrebatamento, e só vão entrar no céu no dia do arrebatamento todos juntos. A alma daqueles que morrem sem salvação não vão para o lago de fogo, estão também no inferno aguardando o lago de fogo. Assim como a alma dos santos que já estão salvos estão aguardando o céu, no paraíso, a alma daqueles que morreram sem salvação estão aguardando o lago de fogo, no inferno. O inferno é a antessala do lago de fogo. Vai ter o juízo final, e nesse juízo final, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram sem salvação, aqueles que negaram a Cristo como Salvador, aqueles que morreram em seus pecados, vão ressuscitar a segunda ressurreição, a ressurreição apenas para a condenação, para receber a sentença. Vai ser aberto livros, a Bíblia fala aqui que vários livros serão abertos. O livro da vida, que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. O livro das obras, tudo aquilo que eu e você fala, tudo aquilo que eu e você pensa, tudo aquilo que eu e você faz, está sendo tudo anotado no livro das obras. No dia do juízo final vai ser aberto. Só que a igreja não vai estar no juízo final para ser julgado. A igreja vai estar lá junto com Cristo. Só que vai estar ao lado de Cristo apenas presenciando. O juiz não vai ser Deus. Quem vai ser juiz vai ser o próprio Jesus. Hoje ele é advogado e Deus é o juiz. Mas no dia do juízo final, no dia do trono branco, quem vai se assentar na cadeira de juiz vai ser o próprio Jesus Cristo. Ele não vai estar lá mais como advogado para pleitear as nossas causas. Ele não vai estar lá como advogado para nos defender. No dia do juízo final, não vai ter ninguém para defender aquelas almas. O próprio Jesus, que hoje é advogado, vai ser juiz. A igreja vai estar ao lado de Cristo, presenciando aquela cena. E é onde Jesus vai falar aquele texto que está lá no Evangelho.
apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. É onde o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas é a igreja de Cristo que está lá, vai estar ao lado de Cristo. Os bodes são aqueles que vão receber a sentença por toda a eternidade. Já vivos em seus corpos, eles serão lançados dentro do lago de fogo. A Bíblia fala que é o lago de fogo e enxofre. E lá, Satanás, o anticristo, o falso profeta, os demônios, a humanidade que morreu sem Cristo em pecado serão atormentados por toda a eternidade. Versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A gente às vezes não consegue parar para pensar, irmãos, sobre a eternidade. A gente ouve muito falar em eternidade. A eternidade quer dizer que é um tempo sem fim. Hoje, se um de nós, Deus nos livre, mas só como figurativo, se um de nós quebra o braço, é uma dor imensa. Mas nós temos na nossa mente aquele pensamento: vai passar. A gente vai no hospital, toma um remédio para a dor passa. Faz a cirurgia, a dor passa, o braço melhora. E mesmo que não fique 100%, mas a dor vai passar. Se hoje nós sentimos uma dor, a gente sabe, a nossa mente já está preparada para pensar: vai passar. Pode demorar 10 dias, 15 dias, um mês, mas essa dor passa. A dor do inferno é para todo sempre. Jesus disse que lá vai haver pranto e ranger de dentes. É um lugar inimaginável. A nossa mente não consegue imaginar o que é o inferno e o lago de fogo. A nossa mente não consegue imaginar o que é uma eternidade sem Deus. Sabe qual vai ser o pior do inferno? Não é o fogo. O pior do inferno é os seres humanos que vão estar ali. Nunca mais ter a oportunidade de ter a presença de Deus. Quando nós estávamos no mundo em pecado, a gente sentia um vazio enorme. Era a falta da presença. Aquelas almas que vão ser lançadas no lago de fogo nunca mais vão sentir a presença de Deus, nunca mais vai poder ver Deus, nunca mais vai poder ver um ente querido, passar a eternidade longe daqueles que amam e sendo atormentados dia e noite. Isso é o que aguarda aqueles que não creem em Jesus. Isso é o que aguarda aqueles que debocham de Cristo e do Evangelho. Eternidade de sofrimento e dor. Mas a igreja, capítulo 21 de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando Jesus terminar o julgamento daqueles que já estão condenados, quando todos forem lançados no lago de fogo e terminar o tribunal de Cristo, o trono branco, o julgamento do trono branco, quando o Senhor Jesus acabar com a maldade,
quando todo o mal estiver já no lago de fogo, tudo será criado novamente. Será criado um novo céu, uma nova terra, será criado tudo novo, até o céu. O Senhor vai criar um novo céu, uma nova terra para nós, um lugar todo restaurado, perfeito. Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Aqui ele está falando que lá nós não vai mais sentir dor, não vai sentir tristeza, não vai chorar. Assim como aqueles que vão estar no lago de fogo, sofrendo para todo sempre, sendo atormentado dia e noite. A igreja do Senhor estará no novo céu, na nova terra, para todo sempre, para toda a eternidade, gozando de uma paz que nunca terminará. Tendo a oportunidade de passar a eternidade com Cristo, passar a eternidade com Deus. E algo lindo e maravilhoso que o apóstolo João escreveu, que nós, quando chegarmos lá no céu, nós vamos ter a oportunidade de ver Deus como Ele é. Hoje nós apenas sentimos a presença dEle, e é maravilhoso sentir a presença de Deus. Agora imagine poder ver a face de Deus. É isso que Deus tem preparado para nós, que nós venhamos ver a face dEle. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, um novo céu e uma nova terra. Ruas de ouro e de cristal. E nunca mais a maldade vai predominar. Nunca mais vai ter morte nem sofrimento. A própria morte vai ser lançada no lago de fogo. O próprio Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Mas o lago de fogo e o inferno não foi preparado para mim nem para você. A Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. Muitos falam assim: Deus não vai me mandar para o inferno. Eu concordo. Deus não manda ninguém para o inferno. É nós mesmos que decidimos ir para lá. Deus falou que colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. É eu que escolho aonde eu vou morar por toda a eternidade. É eu que vou escolher. Eu quero passar a eternidade com Jesus no novo céu e na nova terra. Eu quero passar a eternidade com Satanás, com o anticristo, com o falso profeta no lago de fogo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, morreu, acabou. Morreu, ou vai para o céu, ou desce para o inferno. Não tem outra alternativa. A Bíblia diz que só existe dois caminhos após a morte: céu ou inferno. Ou é vida eterna, ou é perdição eterna. Ou é com Cristo, ou é com Satanás. E é eu e você que escolhe. Deus não permitiu um estudo como este. Eu sei que ele foi um pouco corrido, não deu para se aprofundar muito, mas eu creio que deu para absorver um pouco. Deus ele não permitiu um estudo desse para que nós venhamos somente ser ouvintes, mas o Senhor quer que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra. É tempo de arrependimento. Jesus já está às portas. O arrebatamento está bem aí. Eu não sei o dia, mas eu sei que está bem próximo. Os estudiosos dizem que de todos os sinais que tem na Bíblia, são mais de 100. Eu não me lembro a quantidade certa, esqueci, mas são mais de 100. Eles dizem que todos já se cumpriram. Não falta se cumprir mais nenhum sinal que ia anunciar que Jesus está voltando. Só falta o arrebatamento. Jesus ainda não voltou porque há muitos ainda despreparados. E Ele não quer que ninguém fique para trás. Uma coisa que eu ouvi um pastor ensinar: as mansões celestiais têm a quantidade certa. Jesus não vai ficar construindo mansões, não. Tem a quantidade certa. Jesus ainda não voltou porque ainda tem mansões para ser ocupada. Mas um dia que a última mansão for ocupada, Ele volta. Aleluia.
Ele não vai ficar construindo mansões celestiais, já está tudo pronto. Quando Jesus subiu, ele não subiu para preparar as mansões. Quando ele falou que ia nos preparar, se não tivesse lugar preparado, ele teria avisado. Mas já estava tudo preparado antes da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo ser criado, as mansões já estavam lá, porque Deus sabia que o homem ia cair. Mas Deus já tinha solução para resgatar o homem. A Bíblia diz que o inferno e o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. O meu lugar e o teu é no céu. O céu foi preparado para nós. As mansões celestiais foram construídas para mim e para você. E Jesus não quer que ninguém fique. Jesus já está voltando, o arrebatamento já está bem perto. Não falta mais nenhum sinal acontecer para avisar a nós, a igreja, que Ele está voltando. E quando a gente liga o louvor no rádio, a gente escuta falar da volta de Cristo. Quando a gente vai ouvir uma pregação, a gente ouve falando da volta de Cristo. Pessoas estão sonhando com a volta de Cristo. Aleluia. É Jesus avisando para a igreja se preparar. Muitos falam assim: se eu ficar aqui na grande tribulação, eu ainda vou ter oportunidade. Se não está conseguindo se firmar na presença do Senhor hoje, que é tudo tranquilo e light, vai se permanecer na presença quando tiver com uma espada no pescoço. Se não consegue permanecer fiel ao Senhor hoje, vai conseguir ser fiel ao Senhor sendo torturado, sendo que o Espírito Santo não vai estar mais aqui, como ele atua. Não que o Espírito Santo não vai continuar atuando no mundo, vai, junto com Jesus e com Deus, os três vão continuar atuando, mas o Espírito Santo não vai estar habitando no homem. Hoje o Espírito Santo ele habita em nós, ele faz morada em nós, mas quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai subir. Nós, com o Espírito Santo habitando em nós, às vezes nós negamos Deus, às vezes nós negamos, por causa de um pecado, a gente acaba cedendo, isso é negar Cristo. Imagina aqui sem o Espírito Santo habitando dentro do homem. Na tribulação eu me arrependo e vou ter oportunidade. Será que vai? É mais fácil ser salvo hoje que na grande tribulação. Os dias estão ficando cada vez mais apertados e mais difíceis. Hoje já está difícil. Na China, cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E aquilo ali é só uma demonstração do que o anticristo vai fazer. É só uma demonstração para nós ver como o anticristo vai agir. Uma igreja como essa aqui vai servir de depósito para o anticristo. As igrejas vão ser fechadas, vai ser proibido falar de Cristo, vai ser proibido pregar. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a trombeta soar. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir as trombetas soar e nós ser arrancados desta terra. Que nós venhamos ouvir o que o Senhor nos fala nesta noite. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o presbítero Adeildo que está vindo falar com vocês, mas o Senhor me trouxe aqui, não foi em vão. As coisas do Senhor não acontecem por acaso. Se o pastor Luiz me deu a oportunidade de estar aqui, se o Senhor me trouxe aqui esses 2 dias, é porque o Senhor ama a igreja e Ele quer que a igreja esteja preparada para subir. Aleluia. Jesus já está às portas, não falta mais nada. A única coisa que Ele quer é que nós estejamos preparados para subir. Ai daquele que ficar aqui na grande tribulação, principalmente quem conhece a palavra. Principalmente os conhecedores da palavra vão ser perseguidos. Como eu falei, eu volto a repetir: o que foi preparado para mim e para você é o céu. O apóstolo Paulo fala que nós não conseguimos nem ver, nem imaginar e nem pensar o que Deus tem preparado para nós. Então
E nós estamos querendo abrir mão disso por coisas fúteis. Estudamos um pouquinho de escatologia. Espero um dia poder trazer esse estudo novamente, mais aprofundado, a gente poder se aprofundar mais. Mas eu creio que essa pincelada deu para abrir a mente dos irmãos do que está no livro de Apocalipse. Isso daqui não é uma história, isso daqui é uma realidade. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que tudo isso aqui vai acontecer, meu irmão, acredite quem acreditar e goste quem gostar, vai acontecer. Crê quem acredita, quem não quiser crer e acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. Jesus já está voltando para nos buscar. Os anjos já estão apostos com as trombetas para soar. E só vai ouvir a trombeta quem tiver preparado-se com a vida no altar em comunhão com Deus. Ainda há tempo e ainda há oportunidade. Só que às vezes nós como cristãos se prendemos muito nessa história. Vai dar tempo de eu ver o arrebatamento, vai dar tempo de eu me arrepender para subir no arrebatamento, mas Jesus ele vai voltar no arrebatamento, mas ele pode voltar individual. A volta de Jesus pode acontecer de duas maneiras na minha vida: ou individual, através da morte, quando chegar a minha hora, pois Jesus pode falar: Deus, chegou a tua hora, e aí eu estou preparado. Ou ele vai vir em coletivo para buscar toda a igreja. Mas sendo individual ou coletivo, eu preciso estar preparado, para que quando eu fechar os meus olhos, esperando ver Cristo, quando eu abrir meus olhos na eternidade, eu não venha ver os demônios. Pois a palavra de Deus fala que aqueles que vêm buscar a alma daqueles que partem sem salvação são os próprios demônios. Os anjos vêm buscar a alma do salvo, mas os próprios demônios vêm buscar a alma daquele que morre sem salvação, para levá-las ao inferno. Eu paro para pensar o tamanho do desespero de uma pessoa que morre sem Cristo. Eu tento parar aquela pessoa quando a sua alma se descola do seu corpo físico e ela se depara com um demônio que veio buscá-la. E ela tendo a consciência que não tem mais oportunidade, acabou. Ainda mais um conhecedor da palavra. Mas nós estamos tendo. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo da gente brincar de crente, de cristão. O tempo passou. O nosso tempo a gente está terminando. O nosso tempo está findando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e que nós venhamos nos preparar a cada dia. Eu sei que não é fácil, tem momentos que dá vontade realmente de desistir, de parar, tem momentos que dá vontade de abandonar tudo, mas o Senhor ele falou que estava conosco todos os dias até a consumação do século. Ele permite nós passar pela luta e pela dificuldade, mas Ele não nos deixa só. Ele permite nós passar pelas lutas, mas Ele não vai nos abandonar. Então eu espero que os irmãos meditem, leia a apostila. Eu não li, porque se eu fosse ler a hora não ia dar. A hora passa muito rápido. Se eu fosse ler tudo que estava aqui, eu ia ler, não ia conseguir explicar, e ia acabar os irmãos não entendendo. Então eu preferi trazer a explicação sem ler, explicar o que está aqui. Mas leia essa apostila que vocês vão conseguir entender mais e se aprofundar. Aqui tem as referências bíblicas de tudo que eu falei. Está aqui o tema e a referência bíblica. Abre, leia, pesquisa, está tudo aqui. O que eu trouxe aqui foi apenas para abrir mais a mente dos irmãos, para quando vocês lerem a apostila, vocês saberem: o irmão falou isso. Mas está tudo aqui. E tudo que está aqui foi tirado daqui. Tudo que eu falei tem a referência bíblica, tem base bíblica. Os irmãos depois pesquisam na apostila direitinho. Mas eu espero que deu para os irmãos entenderem. Se os irmãos não conseguiram entender, se necessário for, eu volto de novo. Estou à disposição da igreja.
tá? Estou aqui à disposição, Pastor Luiz, no que eu puder ajudar. E eu agradeço mesmo essa oportunidade, que Deus continue abençoando o Pastor Luiz, essa igreja. Agradeço a cada irmão, né, que se dispôs a estar aqui esses 2 dias, né? E se necessário for voltar, a gente volta. Amém? Vou estar passando com o Pastor Luiz. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado mesmo. Amém. Vê que quando morre, segue seus vícios, a gente não pode levar a vida de qualquer maneira, porque se perder essa oportunidade, essa rica oportunidade de fazer a vontade do Senhor aqui, nunca mais vai ter. Então, quando morre, vai direto para o inferno. Ainda tem um lugar pior que o inferno. Então, deu para a gente perceber que aqui não é nada comparado ao inferno. Eu vejo muita gente falar que minha casa está parecendo o inferno, que esse está parecendo o inferno. Nem compara o que está acontecendo aqui com a grande tribulação. Eu creio que quando a gente ganha uma igreja da parte de Deus para tomar conta, Deus dá aquele amor de pai com o filho, com a ovelha. Então, quando a gente olha que caminha de passo largo para o abismo, o nosso coração dói. Imagina o coração de Deus. Então ele confia ovelhas a um pastor, mas o pastor é pastor de ovelha, não de bode. Então, no último dia, no grande dia, vamos saber quem é ovelha e quem é bode. Eu quero ir para o céu e quero ver a cara de vocês todos, mano. O maior desejo do meu coração é ir para o céu. E o segundo é ver vocês todos lá. Então eu creio que muitos falam até bonito, mas o coração dele não está cuidando como deveria. Não tem o sentimento que às vezes o Senhor coloca no nosso coração. Eu louvo a Deus pela oportunidade do presbiterio ter dado esse ensino. Eu creio que é Deus já avisando que Ele está às portas, que Ele está chegando, que o grande dia vai acontecer. E muita gente estava desprevenido. Às vezes a gente quer ouvir um culto coach, mas o culto coach não te leva para o céu. Ele pode até te dar uma alegria aqui dentro, bater palma, sapatear e ir embora. Mas o que converte mesmo é a palavra de Deus. É Ele olhar para dentro de nós e nós olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, eu preciso de eu preciso mudar. Eu ainda não estou pronto, Senhor, eu preciso estar pronto. Porque se eu morrer, o inimigo pode querer vir buscar minha alma, porque eu vacilei. Eu quero morrer e topar um anjo, como ele falou aqui. Quando você abriu os olhos da morte ali naquele momento, veio um anjo da parte de Deus falando: vim te buscar, papai te chamou. Papai veio te buscar. Papai veio aqui te buscar. O anjo, sendo mordomo de Deus, veio te buscar. Não Satanás e seus demônios e os principados vindo buscar um filho teu, um filho meu, ou talvez você. Essa reflexão do dia de hoje, nenhum de nós vai falar que veio, foi despreparado, que não escutou a palavra de Deus, foi pregado essa noite. E eu creio que todos vocês que estão aqui são liderança para ganhar outras pessoas. Algo muito importante foi falado aqui, que quando chegar lá, muitos vão morrer, naquela última hora vai receber a salvação. Mas quando ele chegar lá, ele não vai ter autoridade, as pedrinhas da coroa, não vai ter o galardão, porque ele não fez nada. Então nós temos que se apressar em fazer a vontade de Deus, ganhar vidas. Então às vezes a gente vê uma pessoa de sandalinha ganhando vida, pregando nas esquinas, e o outro todo de paletó, andando, pregando em todo canto. Aí quando chega lá, vai estar aquele de sandalinha voltando para o Senhor, cheio de presença, todo com os vestes nobres, e aquele que estava bem vestido aqui não valeu de nada, nem para o céu foi para o inferno. É melhor a gente focar nas coisas de Deus em primeiro lugar, porque se focar nas coisas daqui, vai ficar aqui na tribulação. Se você focar no homem aqui, você vai ficar aqui e talvez pode até perder a salvação. Vamos colocar sobre nossos pés. Quero chamar o presbítero aqui, Adailton. Quero que a igreja ore por ele, abençoando, porque eu creio que quando a gente fala das coisas espirituais, aqui é uma grande oportunidade de um servo de Deus de dar um ensino desse, porque eu creio que ele vai ganhar umas pedrinhas lá, ele vai ter uma autoridade, porque é aquele que faz a obra de Deus aqui na terra. Ele instruiu pessoas aqui essa noite. Então, para que é bem maior do que ganhar no céu? O daqui o homem toma, a traça corrói, mas o que foi ganhado hoje, eu creio que ninguém vai tomar. Ele vai desfrutar do que está sendo plantado aqui. A palavra de Deus, ela é bem firme quando ela fala que aquilo que você planta, você colhe.
E eu creio que Ele plantou, você também plantou. Plantou tempo na obra de Deus. Plantou tempo para aprender, para poder ensinar seus filhos, para poder ensinar suas mães, para poder ensinar nossos idosos, pessoas que estão já sem conseguir vir na igreja. Deus vai te usar para levar o Evangelho. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse homem de Deus. Vamos abençoar a casa dele, o ministério, os pastores dele que permitiu deles vir. Então, todo o contexto que aconteceu aqui. Eterno Deus e Pai, nessa hora, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos, meu Pai, a autoridade da tua palavra que o Senhor me deu, meu Pai, ao homem. O Senhor diz, meuPai, que quando tiver 2 ou 3 reunidos na tua presença, o Senhor se faz, meu Pai. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu, como pastor, meu Pai, sacerdote, meu Pai, desta igreja, abençoa, meu Pai, em teu nome, Pai, a vida do presbítero Adeildo, Pai, a casa dele, o ministério, os pastores, Pai, que cada um dos que contribuíram para que isso acontecesse, que esse ensino acontecesse, venha receber nesta hora, Pai, bênção abundante, transbordante, meu Pai, sobre a vida deles. Nós agradecemos pela vida do teu servo, pela diaconisa Luiz Ângela, em nome de Jesus. Que nunca falte o óleo sobre a cabeça, a unção de Deus sobre a tua vida. Que aonde você botar a planta dos pés venha ser bendito. Que aonde você botar nas mãos, que o Senhor venha estar abençoando, curando, libertando e te abençoando cada vez mais e abrindo cada vez mais, enriquecendo o teu conhecimento para que venha ser transmitido à igreja do Senhor na terra, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer uma oportunidade? Então, está tudo na bênção. Vai ter um outro dia para o certificado. Você vai estar conosco dando um pequeno resumo para quem não veio no primeiro dia. Pode ser, né? Então eu vou estar marcando com ele um outro dia para entregar os certificados que vieram. Anote o nome hoje dos que estão aqui, para que a gente possa estar já confeccionando esse certificado. Amém? Eu agradeço aqui a presença de todos os irmãos. E meu coração está muito feliz de ver vocês aqui. Porque eu vendo vocês aqui, na minha mente, eu já creio que vou ver vocês lá também. Amém? Estenda suas mãos para receber a bênção do Senhor nessa hora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre, que eu não digo. Amém. Na verdade, em nome de Jesus. Desligou isso? Glória a Deus.